Acabei de escutar a lição, que é sobre a vontade de Deus, sem adivinhação. Eu vou ser sincero aqui, que eu estou aprendendo sobre a vontade de Deus ainda. Então, eu não vou saber explicar de forma mais coerente, mas eu vou explicar com as minhas palavras sobre o que eu estou sabendo e entendendo da palavra dele e de como eu aprendi com essa lição também. Na revistinha, ele cita um versículo da Bíblia, Deuteronômio 29 e 29. As coisas encobertas pertencem ao nosso Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. O que dá a entender com esse versículo é que Deus já deixa ele como uma forma de você compreender facilmente sobre a sua vontade. Ou seja, esse versículo aqui já é o suficiente para que a gente possa entender a sua vontade. E é irônico, porque a gente não precisa entender por completo a vontade de Deus, mas que a gente possa ao menos compreendê-la, assim como Paulo nos ensinou. Mas de que forma a gente pode compreender a vontade de Deus também? A gente pode fazer assim como José, que teve os sonhos com seus sinais. E Deus dá muitos sinais ao decorrer da nossa vida, ao decorrer dos nossos dias, ao decorrer da caminhada da qual estamos com Ele. Esses sinais podem ser ideias, podem ser palavras, podem ser pessoas, pode ser versículos, pode ser um dia no conto que o pastor pode ter falado alguma coisa que se encaixou para você, ou algum amigo, que eu acho que seria até mais fácil de vir algo que Deus quer para você através de um amigo. Isso é normal de acontecer. E como isso ajudou a mim? Como ajudou a eu compreender sobre a vontade dele? Falando agora com as minhas palavras, eu estou aprendendo e aprendi que a vontade de Deus não é de acordo com o que eu quero, não é de acordo com o que eu necessito, mas de acordo com o que Ele quer. Não vai de acordo com o meu tempo, mas de acordo com o tempo dele. E isso é difícil de entrar na nossa cabeça porque somos humanos. E o nosso tempo não é o mesmo tempo que o dele. Nosso tempo é devagar, nosso tempo é rápido comparado ao dele. O tempo dele é lento, devagar. É um processo, é adequado para nós. E a forma mais fácil da qual eu aprendi a me achegar, a conhecer do teu saber, da tua vontade, é me achegando com a tua palavra. E a tua palavra, eu percebi que também é a sua graça, ou seja, a sua graça me basta. E bom, a vontade do Pai também nos guia para coisas que a gente nunca espera e nunca esperou. Assim como eu estou aqui falando aqui na frente, eu nunca esperei estar aqui, porque antes eu fosse ateu. E por eu ser ateu, eu queria ir na igreja e aprender sobre a Bíblia. É irônico, né? Eu queria aprender sobre a Bíblia e a igreja para criticá-la. E eu achei muito legal, porque eu nunca esperei estar falando sobre Deus aqui na frente. E eu fico grato por ter sido resgatado. Amém. E é isso sobre a minha lição. Ficou difícil pra mim, né? Ninguém vai você deixar ele começar. E pode encerrar a escola. Vocês estão me ouvindo? Eu vou começar só dando um exemplo, tá? Gente, eu tive 2 propostas de emprego. Eu não sei o que eu faço para saber qual a vontade de Deus, se eu aceito um ou se eu aceito o outro. Então, Deus, me manda um sonho e já me fala tudo se eu vou precisar ir para o primeiro ou segundo. Ou melhor, se for para aceitar o primeiro,
que chove o dia inteiro. Mas se for para aceitar o segundo, que faça sol o dia inteiro. Vocês acreditam que eu vivia assim em toda decisão, para eu saber se era da vontade de Deus ou não? Eu esperava algum sinal, algum sonho, uma sensação diferente. Mas graças a Deus hoje eu sei que Deus já revelou sua vontade para mim na Bíblia. E para eu saber se eu estou fazendo as coisas de acordo com a vontade dele ou não, eu preciso estudar, aprender e obedecer o que ela me disse. É isso. Então me ama, gente. A Jennifer me pediu para ler o dela. Vou tentar ler a leitura dela aqui. Mas é o seguinte, a lição dela é o número 3 e ela coloca da seguinte forma: Deus tem um plano secreto para a sua vida, que é uma da lição. E ela diz o seguinte: antes eu vivia ansiosa com medo de tomar alguma decisão errada. Como Deus tem um plano secreto para a minha vida, e se eu fizesse algo errado fora desse plano, estragaria a minha vida toda. Mas agora aprendi que as minhas decisões devem ser de acordo com a Bíblia. Então, por meio da leitura que eu fiz aqui, do que ela disse, a gente pode entender que a vontade de Deus, ela é diferente do que a gente entende. Então, o plano de Deus muitas vezes é diferente do plano que a gente tem. A gente pode entender que a nossa vida está sendo decidida pelas nossas próprias mãos, mas Deus pode ter um plano diferente. E nós temos que viver de acordo com a vontade dele. Não que a vontade dele vai manipular a nossa. Nós não somos marionetes. Nós temos uma certa decisão nisso. E com isso a gente aprende a vontade de Deus, a seguir a nossa vida fazendo a vontade dele. E basicamente isso. Bom dia. A gente vai para a quarta lição, que é Esperando o Mapa. E eu quero passar para vocês da seguinte forma. Como a Esther falou, que às vezes eu, como personagem, não sei dizer. Eu vou lá, sonho, e fico esperando que Deus me mande através de sonho. Daí eu penso comigo: Deus, ao invés de sonho, por que você não deixa um mapa em cima da minha escrivaninha, assim, do quarto? Que aí é mais fácil, eu olhar o mapa. Porém, se a gente for pensar no mapa, quando nós mesmos, quando estamos olhando o mapa, a gente é levado por ser um guia sozinho. A gente é uma pessoa única, sozinha, só você e o mapa. E na nossa vida a gente não pode ter esse pensamento, nem essa funcionalidade, porque a gente tem o Criador. E o nosso Criador é a pessoa que é o nosso guia. A gente sabe que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma aventura na floresta, é muito mais fácil a gente estar com um guia que já sabe aquele caminho, já entende aquele caminho, do que a gente estar sozinho. A gente não sabe se tem algum animal que pode machucar, não sabe se esse animal que pode machucar pode nos deixar doente. Então Deus está na nossa vida para a gente ser um guia. E esse guia que a gente tem é um guia que a gente tem que esperar nele, tem que esperar as decisões através dele. A gente tem que orar e tem que pedir para que ele possa nos mostrar o caminho certo, que é seguindo a sua vontade, nunca a nossa. E o pensamento que a gente deve ter é entender que ele é único e é a única pessoa que pode levar a gente a ter o conhecimento próprio de toda a realidade que ele mesmo construiu. Eu quero deixar uma reflexão para vocês, que é assim: será que estamos mais preocupados ou em caminhar de mãos dadas com o nosso guia? Porque a gente sabe que hoje, no tempo que a gente vive, somos pessoas ansiosas. Claro, a gente sempre está preocupado com o que vai acontecer amanhã.
Eu mesmo falo por mim, eu sou uma pessoa que até fica doente porque fico pensando no que vai acontecer durante a semana. Porém, a gente não pode ter essas preocupações. A gente tem que confiar no que Deus vai preparar para a gente no decorrer do nosso dia a dia, na nossa caminhada com Cristo e na nossa vida. Essa é a lição 4. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom, há um tempo atrás eu tive que tomar uma decisão muito importante na minha vida. E essa decisão, ela tinha várias opções dentro dela. E eu tinha que escolher só uma. E eu orava todos os dias pedindo para Deus me mandar um sinal. Eu queria que Deus realmente fosse que Deus me desse uma bola de cristal e eu tivesse um sinal claro, alguma coisa sobrenatural, seja por meio de alguém, de alguma conversa que eu tivesse com alguém, ou de algum sonho que eu tivesse, ou de uma coincidência da vida, né? E eu orava todos os dias pedindo para que Ele me desse isso. E quanto mais eu orava pedindo isso, mais ansiosa eu ficava, mais nervosa eu ficava, e isso realmente me paralisava. E eu percebi, então, né, nessas orações que eu estava orando errado, porque eu percebi que Deus já tinha me dado direção, que era por meio da sua palavra, que eu não ia precisar ficar pedindo por um sinal, né, porque Ele já tinha dado a direção, que era por meio da palavra, que eu sabia que eu não ia ter uma escolha perfeita, né? Mas eu ia saber que Deus, independente do que eu escolhesse, Ele sempre continuará no controle da nossa vida. E eu sabia também, né, depois, né, de tanto orar, eu percebi que a minha segurança, ela não estava só nas coisas assim que aconteciam, mas se eu colocasse a minha vida diante dele, eu saberia que tudo ia estar no controle, obedecendo a palavra de Deus e permanecer fiel a Ele. Eu sabia que Ele ia guiar o meu caminho, né? E isso acontece com a gente também, em várias situações. A gente quer que Deus sempre responda as nossas perguntas, né? Todas as nossas perguntas. E também de maneira clara, porque a gente também não gosta de ficar, nossa, mas só isso não, quero algo claro, vou tomar essa decisão e pronto. Mas Ele já respondeu a pergunta mais importante da nossa vida, que é como nós devemos viver. Porque quando a gente obedece a sua palavra, a gente pode descansar, tomar decisão com responsabilidade e confiar que Ele cuidará do restante. Afinal, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 19. Bom, a minha lição é a 6 e ela traz uma reflexão, qual é o nome dela? Mais do que saber, viver. E essa lição, ela traz uma reflexão sobre qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Muitas vezes a gente se pergunta, né, o que Deus quer de mim? Essa lição, ela nos mostra em 4 pontos principais, que, primeiramente, a vontade de Deus pode ser dita como a santificação. Deus quer a santificação, quer que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus, quer que nós deixamos a nossa vida antiga de lado para seguir uma vida com Ele. Deixamos nossos desejos, as nossas vontades que antes pareciam agradáveis, que antes a gente olhava com todo o desejo do mundo, a gente olhava para alguma coisa e era aquilo que a gente queria e nada nos impediria. E agora a gente entende que isso já não é agradável. Essa mesma vontade agora nos gera uma certa repulsa. Isso nos leva a refletir. E um outro ponto, ele vai nos dizer sobre mantermos uma vida alegre, em oração e que sejamos gratos por tudo que nós temos. Ter uma vida alegre não significa que nós seremos bobos alegres. Tudo que acontece, nossa, eu estou feliz, caiu um raio na minha cabeça, estou rindo à toa. Isso não é verdade. Nós não teremos uma vida feliz em Jesus. Nós seremos alegres. Nós podemos até colocar que
a alegria de saber que estamos com Deus e nada mais vai nos prejudicar, por mais que aconteçam coisas difíceis em nossas vidas, isso ainda nos manterá com Ele. Nós ainda temos a presença dele em nossas vidas. E também ela vai colocar sobre ter frutos que aparecem. O que seria isso? Seria basicamente que a nossa vida possa também transmitir isso, que nós possamos nos aproximar de Deus, nós possamos conhecer mais Ele, que o nosso conhecimento, a nossa fé possa ser aumentada conforme o tempo que nós estejamos e não fiquemos parados, que não estejamos sempre no mesmo lugar, que nós com o tempo possamos cada dia mais demonstrar também, possamos falar, possamos aprender mais, tenhamos interesse em aprender. E que o quarto ponto nos mostra que nós não devemos seguir uma vida no automático. Como eu disse antes, não seguir os nossos desejos, porque nós podemos agora colocar os nossos desejos para Deus e analisar se esses desejos são coerentes com a vontade dele. Nós podemos entender que talvez esses desejos nem sempre são o que Deus quer. A gente tem um desejo muito grande de ter um carro, de ter uma casa e deixamos as coisas de Deus de lado. Muitas vezes nós seguimos a nossa própria vontade e deixamos a dele para nunca mais. E é isso basicamente que eu quero dizer. Quando eu li o título da lição, Porta Aberta, será que eu tenho que entrar? Eu pensei, mas se Deus abriu a porta, é para mim entrar, né? Se uma oportunidade está dando certo, é porque eu preciso seguir. Eu já tenho que colocar no pé para a porta não fechar. Mas essa lição me fez perceber que nem toda oportunidade foi Deus que abriu para eu entrar. Às vezes, uma oportunidade pode até parecer boa, mas se ela me afasta da palavra de Deus, não vem dele. Eu também percebi que muitas vezes eu queria testar Deus para confirmar uma decisão. Era quase assim, Senhor, se essa pessoa me manda mensagem em 5 minutos, então é para mim fazer isso. Mas Deus não quer que a gente viva procurando sinais o tempo todo. Ele quer que a gente busque direção na palavra, ore, peça conselhos e use o discernimento que Ele nos dá. Outra coisa que me chamou a atenção foi que eu não posso tomar decisões só porque meu coração mandou. A Bíblia diz que o coração não pode nos enganar. Então, ele precisa estar alinhado com a vontade de Deus. E o versículo-chave resume muito bem essa lição. Não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Ou seja, Deus não quer que eu fique colocando Ele à prova para descobrir a sua vontade. Hoje eu aprendi que discernir a vontade de Deus é muito mais do que procurar portas abertas. É olhar para a palavra, buscar sabedoria e confiar que, quando Deus realmente abre uma porta, Ele nunca vai me levar para longe daquilo que Ele já revelou nas Escrituras. Bom dia, irmãos. Eu não sei explicar, porque eu não consigo me vergonha não ter. Eu vou ler o que eu entendi sobre a lição 8, um coração voltado para Deus. Eu percebo que muitas vezes tomamos decisões baseadas apenas nos meus sentimentos, vontades e sonhos. Algumas dessas coisas podem ser boas, mas nem tudo que eu desejo é aquilo que Deus deseja para mim. Então eu começo a me perguntar, meus desejos estão me aproximando de Deus ou me afastando dele? Entendo que, quando meu coração está alinhado com Deus, ele passa a desejar aquilo que agrada ao Senhor. Em vez de buscar apenas aquilo que eu quero, começo a buscar aquilo que Deus quer para a minha vida. Por isso, preciso alimentar minha mente com a palavra de Deus. Reservo tempo para ler a Bíblia, meditar nos versículos, orar e aprender mais sobre Deus.
Aos poucos, percebo que meus pensamentos mudam e meus desejos também começam a mudar. O que antes parecia mais importante perde valor, e aquilo que agrada a Deus se torna prioridade. Também aprendo que seguir a Deus significa entregar toda a minha vida a Ele, meus estudos, amizades, planos e sonhos. Não é apenas ser cristão aos domingos, mas também viver para Deus todos os dias. Há momentos em que oro por algo e a resposta demora a chegar. Às vezes encontro dificuldades e portas fechadas. Mas essa lição me lembra que a fé é continuar caminhando, mesmo sem enxergar o caminho inteiro. Assim como Abraão, José e Ana esperaram confiando em Deus, eu também sou chamada a perseverar. Por fim, descubro que meus desejos devem se tornar oração. Em vez de apenas pedir que Deus realize meus sonhos, peço que Ele transforme meu coração para que eu deseje aquilo que está de acordo com a sua vontade. Em resumo, viver com o coração voltado para Deus significa permitir que Ele molde meus pensamentos, desejos e decisões até que minha vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Assim deixo de seguir apenas minhas vontades e aprendo a confiar que os planos de Deus são os melhores para mim. Pois é. Agora é a lição 9, né? E essa lição, ela vai falar sobre conselhos, né? E a lição é busque conselhos sábios. E já pensando sobre isso, né? Ela faz uma análise interessante, uma alusão interessante sobre a chama de uma fogueira, que é exatamente a proximidade, a comunhão. E quando a gente vai pedir um conselho, muitas das vezes a gente pensa sobre isso, né? Sobre se a gente realmente deve fazer isso. A gente não faz, a gente não quer pedir um conselho por falta de coragem. E muitas das vezes a pessoa que não pede conselho, ela pensa da seguinte forma: ela pensa que, eu não vou pedir um conselho, por quê? Se eu pedir um conselho, eu estou demonstrando que eu não tenho coragem de tomar a minha própria decisão. E nem sempre é isso. Muitas vezes a gente toma uma decisão errada porque a gente não analisou de fora. A gente não teve essa visão de uma pessoa que está de fora teve. E isso nos ajuda muito, muito mais na nossa caminhada cristã. E, de maneira sucinta, essa lição vai nos mostrar como a gente pode tomar decisões, como a gente pode buscar conselhos, seguindo a vontade de Deus. Ele vai fazer essa alusão sobre a chama, de maneira que, quando a lenha está junta, o fogo é mais eficaz. E separado, ele não funciona, não há chama. E é da mesma maneira a comunhão. Nós podemos pedir um conselho e manter essa comunhão. A gente pode ter uma conversa com alguém e manter isso. E na nossa vida atual, a gente tem muitas coisas que nos transformam para o mundo. A gente seguir tudo que está nas redes sociais, seguir tudo que está na televisão, a gente acaba mantendo uma vida para o mundo e não para Deus. Se a gente buscar conselhos de pessoas que são mais experientes na fé, a gente alimenta ainda mais isso. Mas a gente não deve só buscar esses conselhos, nós também nós devemos, primeiramente, entender a vontade de Deus e colocar ela assim. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós estamos em oração com Ele, nós compreendemos que pode ser mais resultante buscar um conselho com alguém que tem experiência, alguém que talvez já até passou por isso, pela mesma situação que você está passando. Mas não devemos depender somente disso, que nós dependemos do Senhor, nós dependemos da vontade dEle, nós possamos sempre buscar a Ele e que sejamos sempre próximos dEle,
para que a nossa vontade esteja alinhada com a dele, que nós possamos encontrar pessoas que estejam exatamente no mesmo lugar que nós queremos estar. E é isso. Bom, gente, quando eu estava para terminar o ensino médio, 3 anos atrás, muita gente ficava perguntando, o que eu vou fazer, que faculdade que eu vou querer escolher, o que eu queria ser, né, quando a minha carreira lá para frente, tudo. E eu ficava meio insegura, porque eu gostava de várias coisas, né, mas eu tinha medo de eu escolher algo e depois, quando eu entrasse na faculdade, eu disse, nossa, isso aqui realmente não é para mim, eu não gosto mesmo disso. E também eu vejo hoje em dia, muitas pessoas ao redor, meus amigos, todos já estão começando a namorar, começando a casar já. E eu fico tipo, nossa, acho que eu preciso viver isso só pra ter que ser feliz também. A gente não precisa, né, namorar, casar pra ser feliz, né? E... eu orei, né, pra Deus, tanto na área do ensino médio e agora eu também oro. Pediram para que ele me ajude nessa questão e ele mudou a minha perspectiva, porque eu não preciso me preocupar com o que eu vou fazer, né? Com quem que eu vou casar, que faculdade, na época, né? Que faculdade que eu ia fazer, mas sim quem que eu preciso ser hoje, quem que eu precisava ser na época do ensino médio, quando eu escolhi a profissão e também tudo, e aí, né, orando, o Zé explicando. Aí eu entendi que tudo que nós formos fazer, independente de qualquer coisa, a gente tem que sempre colocar Deus no centro, porque temos que também refletir o caráter dele, colocar ele sempre, nós temos que, em tudo que formos fazer, nós temos que glorificar. Então, independente da faculdade, eu tenho que pensar, isso aqui vai glorificar a Deus? Eu estou pensando só por dinheiro, eu estou pensando só por status, eu estou pensando só porque alguém quer que eu faça isso, ou porque vai glorificar a Deus? A mesma coisa, se eu encontrar alguém, essa pessoa é boa realmente, ela segue o caráter de Cristo, assim como eu quero seguir também, assim como eu sigo. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que pensar isso. Essa decisão vai glorificar a Deus? E eu estou colocando Deus no centro das coisas da minha vida? Tudo que eu vou fazer, eu oro primeiramente, pedindo para que Ele me dê o discernimento, a direção, me guie em todas as minhas decisões. E é isso, nós temos sempre que colocar Ele no centro, porque temos que confiar que Ele vai conduzir nosso caminho. Amém. Vamos lá, e aí, irmão? Vamos sair para conversar? Então, serviço, vai. Bom, preferido? Que bom, a gente contar aqui. Você não sabe o que aconteceu nessa semana, que eu estava passando mal na rua, minha pressão caindo. Rapaz, de manhã, ele não apareceu um homem que quis me ajudar. Nem conhecia ele, você acredita? E ele me ajudou. Daí ele sentou para conversar comigo e contou uma história. Ele falou que havia um homem que estava na Bíblia lá, que tinha acontecido várias situações na vida dele. Ele tinha perdido tudo que ele tinha ganhado de Deus, ele tinha perdido seus filhos, e essa mulher quis negar o Criador. Você acredita? Foi uma história bem legal, só que eu fiquei pensando, nossa, mas tudo isso aconteceu do nada. Por que aconteceu isso com ele se ele era uma pessoa temente a Deus? Já pensou começar nesse detalhe? Nossa, então, as coisas acontecem do nada, né? Acho que, mas daí ele me explicou também que não era bem assim que funcionava. Que tudo que tinha acontecido, às vezes foi o inimigo que quis testar a fé daquele homem. Ele falou que o inimigo quis colocar a mão, mas Deus falou assim, só não pode colocar a mão na vida dele. A vida dele é minha. Então daí ele pegou e falou assim, então tá bom, vou lá testar ele, vamos ver se ele tem essa fé toda mesmo. Daí ele pegou, foi lá, aconteceu tudo o que aconteceu. Daí esse certo homem perguntou para Deus, Deus, será que eu te fiz alguma coisa para estar acontecendo tudo isso? Só que daí passa o tempo, aí Deus restaura todas as coisas que ele tinha, multiplicou, triplicou, quadruplicou, e ele voltou a ser o homem que ele era, por causa da fé dele.
E o homem explicou que aquele homem, ele tinha filhos. E dobrou a quantidade de filhos que ele tinha, tudo aquilo lá que aconteceu, que eu achei que era do nada, que tinha acontecido do nada, porém Deus já tinha um projeto na vida dele. Basicamente, eu acho que tem que acontecer assim na nossa vida. A gente tem que parar de pensar que não tem ninguém nos nossos bastidores da nossa vida. Porque tem sim. E é o Criador. Ele está sempre cuidando da gente, independente das situações. E a vontade dele é incrível. É isso aí. Precisava desabafar com você, amigo. Obrigado. Minha lição é a 12, a espera de um milagre. Eu vou falar como que eu achava que era a vontade de Deus acontecia. Era assim, eu orava pedindo para Deus me ajudar a tomar uma decisão. E ao mesmo tempo, quando eu falava o amém, eu achava que Deus ia mandar uma mensagem para o meu WhatsApp com a localização em tempo real, falando assim, siga à direita, siga em frente. Ou eu queria que aparecesse uma seta bem grandona assim no céu, falando assim, esse é o caminho. Mas eu aprendi nessa lição que não é assim que as coisas funcionam, porque eu queria que Deus me mandasse um GPS espiritual. Mas ele prefere ensinar a caminhar com ele. E eu entendi que Deus ele pode fazer milagres, mas não precisa ser milagres mirabolantes. Ele tem outras formas de falar conosco hoje em dia. Ele nos conduz por meio da palavra, pelo Espírito e pela nossa obediência. E dentro da lição fala sobre a história de Pedro. E ele ensina que primeiro ele muda o pensamento de Pedro para depois mostrar o caminho que Pedro tinha que seguir. Então, o que Deus quer pra gente? Primeiro, Ele quer transformar o nosso coração para depois nós tomarmos a decisão correta. Então, às vezes a gente fica procurando sinais para a gente tomar a decisão das coisas, mas nós temos a Bíblia do nosso lado, onde tem várias coisas reveladas, onde a gente pode procurar aprender aonde seguir e a gente não usa. Então, eu aprendi que o que está revelado na Bíblia pode sim ensinar a gente a tomar decisões corretas e centrado na vontade de Deus. E quando a gente obedece, a gente pode ter certeza que Deus vai fazer sempre o melhor para a nossa vida. E no versículo-chave, ele fala assim, faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me as tuas veredas. Salmo 25:4. Bom, Davi, ele não pediu um mapa da vida dele, como que ele tinha que fazer. Ele pediu para ensinar o caminho e é exatamente isso que a lição ensina a gente, né? Que nós precisamos aprender o caminho diante do que Deus está preparando para nós. Bom dia a todos. Bom dia. A minha lição é a última, decida com bom senso. Vou falar sobre 2 pontos aqui, a lógica do mundo e a lógica cristã. A lógica do mundo, pela carne, é a melhor, porque é aquilo que a carne quer fazer. Mas quando a gente conhece a lógica cristã, a gente percebe que às vezes o que a carne quer não é o que Deus quer. Não vou saber explicar certinho, tá com vergonha. Às vezes aquilo que a gente fazia no passado, o que a gente... algumas coisas, festas, bebidas, etc., às vezes nunca é aquilo que Deus quer. Às vezes a lógica do mundo afasta mais a gente de Deus do que aproxima. A gente sempre tem que pensar pela lógica cristã. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar, será que realmente Deus quer isso para a minha vida? Só isso mesmo. Irmãos, era isso. Eu realmente fiquei surpreso. Eu esperava realmente que fosse legal. E Deus abençoe essa classe, esses jovens que continuem crescendo no conhecimento, na palavra de Deus. Continuem sendo exemplo onde vocês estiverem. E também todos nós aqui temos esse mesmo propósito de buscar o crescimento, o conhecimento da vontade de Deus para podermos viver conforme o desígnio que Ele tem para nossas vidas. Amém? Deus abençoe a todos.